Boa tarde a todos mais uma vez, que a paz esteja com todos. Vou fazer uma oração, depois peço que o Odaíus possa estar se apresentando um pouco, da onde é, e aí pode começar, tá bom? Vamos baixar nossas cabeças nesse momento, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma semana, obrigado por esse momento, Pai, que a gente está aqui, mesmo longe, mas estamos podendo se ver e podendo compartilhar um pouco do Teu Evangelho, um pouco da Tua Palavra, e que todos nós aqui, Pai, saímos mais edificados, mais animados, e podemos cada vez mais, Pai, ter essa confiança em Ti, Deus. Possamos ser cristãos melhores, pessoas melhores nessa terra, e podemos cada vez mais fazer a diferença. Nesse momento, eu vou te pedir pela vida do nosso irmão Odailson, que o Senhor possa estar usando ele nesse momento, para que ele possa, tanto como ensinar, também como aprender um pouco mais da Tua Palavra. Obrigado mais uma vez por tudo. Em nome do Teu Filho amado, que eu te oro e te agradeço para todo sempre. Amém. Amém. Aí eu estar com você. Começa aí. Ok, Renan. Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, dizer que é um grande prazer, uma grande alegria poder estar compartilhando esse momento, essa tarde com vocês, tendo essa oportunidade de estar meditando na palavra, estar pensando sobre essa questão da identidade cristã. É algo tão interessante, tão maravilhoso. E o texto e o personagem aqui que me pediram para estar falando é ainda mais motivador. Mas, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Tô vendo, eu não consigo visualizar todos, mas eu sei que tem 16 pessoas participando. Provavelmente tem gente que não me conheça de fora. Meu nome é Odailson. Eu congrego aqui na Igreja de Cristo em Fortaleza, no centro. Trabalho tempo integral com a igreja, sou um dos presbíteros. A Igreja de Cristo no centro tem 3 presbíteros, 5 diáconos. E eu sirvo o tempo integral à igreja desde 2013. Sou casado, tenho 3 filhos, o nome da minha esposa é Sheila. Tenho 3 filhos, o Rafael, a Rafaela e a Sheiliane, todos 3 casados. Já tenho 3 netos, cada um desses filhos me deram um neto, né? E tem sido uma bênção, uma maravilha. E eu louvo a Deus pela assim, a graça, a misericórdia e o amor dele que tem tido para comigo, né? Para com a minha família. Estou animado por esse momento e eu espero poder, de alguma forma, cooperar com o seu crescimento, com o nosso crescimento na fé. Que eu creio que é o propósito de momentos como esse. Quando cristãos eles se reúnem, se ajuntam para adoração, para um momento assim, é com um único propósito. É poder servir melhor a Deus, é poder se edificar, se capacitar para exercer esse serviço a Deus. Tá? O tema que o Renan falou do intensivo é sobre a identidade cristã. E o tema de hoje vai usar um personagem muito interessante que é João Batista. Eu queria falar um pouco desse personagem, tá? Só para a gente conhecer melhor esse personagem do qual está nesse texto de João, capítulo 3. João Batista, por muitos chamado o maior de todos os profetas. Isso porque o próprio Jesus, né, lá em Lucas capítulo 7, versículo 28, Jesus ele vai dizer: eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Uma característica marcante desse personagem é a coragem, a resiliência e a fé. Uma conquista marcante na vida desse personagem é a preparação para a chegada do Messias. Ele viveu mais ou menos de 30 a 31 anos. Morreu jovem. O significado do nome dele é Deus é cheio de graça, ou também pode ser traduzido por agraciado por Deus.
João Batista foi o primeiro profeta. Desculpa, João Batista foi o profeta que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus. Foi o último entre todos os que anunciaram a vinda do Messias, ou seja, o último dos profetas messiânicos. Por isso ele é chamado o arauto do Messias. Ele nasceu em aproximadamente 7 a.C. Ele era filho de um casal idoso, família sacerdotal. Quem já está familiarizado com as escrituras sabe, Zacarias e Isabel. Sua mãe era parenta de Maria, a mãe de Jesus. A Bíblia não se refere ao que grau de parentesco, apenas que é parenta. O nascimento de João é um dos acontecimentos extraordinários da Escritura, pois seus pais eles já eram velhos e Isabel era estéril. E pela providência divina, Zacarias, o pai de João, é surpreendido pelo anjo Gabriel, quando, por sorteio, ele, como sacerdote, foi escolhido para entrar no santuário para oferecer incenso, porque era assim que se procedia dentro do judaísmo. O anjo anunciou a maravilha que Deus iria realizar na vida daquela família, trazendo um filho que iria encher o coração deles. Oi? Tá me ouvindo, Renan? Sim, pode falar. Bom som. É porque teve um retorno aqui, eu acho que alguém deve ter interferido, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, quando o anjo anunciou a maravilha que Deus iria realizar na vida daquela família, trazendo um filho que iria encher o coração deles, de Zacarias e de Isabel, de orgulho. E também sobre o ministério profético que ele iria exercer. A gente vê isso lá em Lucas, capítulo 1, do 13 ao 17. João Batista cresceu no deserto da Judéia, em aproximadamente 26 depois de Cristo. Ele recebeu o chamado para exercer o seu ministério profético, Lucas 3:2. Quando iniciou seu ministério profético, ele começou a ser reconhecido como o pregador do arrependimento. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino de Deus. Esse era o discurso de João Batista. Por isso, um tão grande número de judeus o buscavam para ouvir sua mensagem. E esta mensagem, normalmente, era dura, porém era necessária. Ele se mostrou de forma radical contra as muitas regras judaicas. Isso era algo tão visível no estilo e na forma de João exercer o seu ministério. Ele condenou os fariseus e líderes religiosos da nação como sendo uma raça de víbora. Para João, ter condições de descendência de Abraão não bastava. Para João ter a condição de descendente de Abraão não bastava. Era imprescindível uma conversão. Não bastava apenas ser da linhagem, ser de Israel. Era imprescindível uma conversão sincera, um arrependimento verdadeiro. Desse modo, muitos foram batizados no Rio Jordão, recebendo o batismo do arrependimento ao confessar os seus pecados, inaugurando assim a preparação para a chegada do reino de Deus, pois ele anunciava claramente que ele estava apenas servindo de mensageiro para o Messias. Ele era apenas aquele que iria preparar o caminho. João também avisava que enquanto ele batizava com água, esse que viria após ele batizaria com espírito e com fogo. Só um parênteses aqui, o fogo aqui não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, como alguns erroneamente afirmam, né? Mas entre salvação e condenação. Na verdade, significa que não haveria meio termo. O Messias traria a salvação ou o juízo, que aí era o fogo eterno. Tá? Então, vamos para João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. João 3, versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essas palavras
profeta João, elas têm sentido, elas estão dentro de um contexto que vem de uma pergunta do seu grupo de discípulos. Após esse grupo de discípulos saberem que Jesus batizava e batizava muitos, eles chegaram até João para explicar ou para avisar o que estava acontecendo. A gente vai voltar aqui para ler do versículo 24, 25, 10, 25, tá? João 3, 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo da além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então o discípulo de João, vendo o que estava acontecendo, João batizava, João proclamava o reino, a chegada do reino, que se preparassem, e realizava o batismo, e Jesus também. E no caso até que o evangelista João, ele vai destacar no capítulo 4, versículo 2, que necessariamente não era Jesus que batizava, mas seus discípulos. Então, eles vendo isso, nessa afirmação deles, é como se havia uma preocupação da parte dos discípulos de João com aquilo que estava acontecendo. Se Jesus batizava e estava batizando bastante gente, e como João relata que todos, né, vão a ele, talvez houvesse por parte dos discípulos de João uma preocupação em relação: e agora, João, como é que vai ficar o nosso ministério? Já que Jesus e seus discípulos também estão batizando bastante, e muita gente está seguindo a eles. E aí, a partir dessa indagação, desse questionamento dos discípulos de João, é que vem essa resposta tremenda, poderosa, de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu gostaria que nós pudéssemos pensar aqui sobre 3 atitudes que são importantes para a vida daqueles que são cristãos, que se tornam discípulos de Jesus, que deve fazer parte da identidade de um cristão, de um verdadeiro cristão. 3 atitudes. A primeira atitude é a visão correta das coisas celestiais. Tá? Das coisas celestiais. Versículo 27. Olha a resposta de João àquela indagação de seus discípulos. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. João, ele tinha uma visão clara das coisas celestiais. Ele sabia distinguir claramente as coisas celestiais. E isso é fundamental para um verdadeiro viver cristão. Porque, muito embora nós estejamos nesse mundo, mas precisamos ter a visão, a clareza de que não somos dele. Muito embora nós interagimos com esse mundo, nós precisamos ter a visão clara de que nós não temos parte com ele. Nós pertencemos a um outro mundo, a uma outra realidade. Isso é fundamental, irmão, porque sem essa visão, nós vamos estar sempre andando enraigados, se envolvendo com as coisas deste mundo. E se envolvermos com as coisas deste mundo, se não fizermos a perfeita distinção, vamos deixar as coisas celestiais, as coisas espirituais de lado. E isso vai minar a nossa vida cristã. Como ser um cristão olhando para as coisas terrestres? Lembra o que Paulo fala aos Colossenses, capítulo 3? Buscai as coisas do alto. Vamos ver lá o que Paulo diz lá. Tão interessante, né? Colossenses 3.
Portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram. E a vossa vida agora está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. O nosso viver cristão deve fazer parte da nossa identidade, a nossa perfeita visão das coisas celestiais. O próprio Paulo também vai falar, lá em Efésios, capítulo 1, que nós já estamos assentados nas regiões celestes em Cristo. Ele não diz, vocês estarão no futuro. Normalmente, quando se refere à questão celestial, se fala no presente, porque nós já fazemos parte. Nós, embora na terra, já somos cidadãos dos céus. Eu, como cidadão brasileiro, eu porto uma cédula de identidade. Nem sei se está aqui, não. Pronto, a Xeretazinha está lá embaixo. Mas eu porto uma cédula de identidade. Tá? Isso aqui, ela me identifica como alguém que pertence a essa nação, como um cidadão brasileiro. Nós, como cristãos, nós somos cidadão celestial. E eu preciso ter essa visão clara sobre isso, sabe? Eu preciso entender isso. Isso é fundamental. E João Batista, ele tinha essa visão. Ele sabia que tudo o que era concedido por Deus. O ministério de João Batista, aquilo que, quando eu falo ministério, era a obra, o que ele exercia, o que ele fazia. O ministério de João Batista foi concedido por Deus. O ministério de Jesus era concedido por Deus. Porque ele diz, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Tudo é concedido por Deus. Ele tinha essa visão perfeita. Tanto é, quando no versículo 31, ele vai falar mais sobre isso. Ele diz, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele dando um testemunho a respeito de Jesus e compreendendo com a visão clara sobre isso. E aqui a primeira pergunta que eu queria que nós pudéssemos refletir e pensar. Será que em nossas vidas, no nosso viver diário, sabe? Quando no nosso trabalho, para quem estuda na faculdade, na escola, na vizinhança, entre o círculo de amizade, vocês e seus amigos, será que a identidade cristã, ela está nítida? Será que as pessoas percebem que você é alguém que demonstra assim, uma característica de alguém como um cidadão celestial, que acredita nas coisas celestiais, que acredita num Deus criador, que acredita numa vida eterna, que acredita no sacrifício salvífico de Jesus, que acredita que nossas vidas, enquanto aqui, ela deve ser vivida para a honra e para a glória de Deus? Será que a gente tem compreendido isso? Você tem compreendido que você, embora esteja nesse mundo, você não é desse mundo? É uma reflexão. João, ele só pôde responder dessa forma porque ele tinha uma visão perfeita do céu, sabe? E do céu e das coisas celestiais de Deus. Uma outra atitude que é importante, e a gente percebe isso na vida de João Batista, além dessa visão perfeita e correta das coisas celestiais, João também ele tinha uma visão perfeita, clara, do seu ministério, sabe? Do propósito da sua vida. Versículos 28 e 29. Olha o que ele vai dizer, respondendo aos seus discípulos que questionavam por que Jesus estava batizando muitas pessoas e todos estavam indo a ele. Ele continua na resposta dele. Vós mesmos sois testemunhas
de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ele tinha essa visão nítida, clara, de qual era o propósito da sua vida aqui na Terra. Por que que Deus trouxe vida a João Batista? Ele tinha clareza do propósito de Deus na vida dele. Nada ia mudar. Nem as pessoas, porque que talvez as pessoas estivessem enciumadas por ver Jesus e seus discípulos batizando até mais pessoas do que João e seus discípulos. Mas João, ele não se deixava levar por essas coisas. Não havia vaidade em seu coração. Ele tinha uma visão clara do seu ministério, do propósito da sua vida. Ele disse, eu já havia dito para vocês, eu não sou o Cristo. E ele disse mesmo. E nós vemos isso nas narrativas dos evangelhos, todos eles. João manifestando quem ele era. João sabia qual era o propósito da sua vida. E ele continua. O que tem a noiva é o noivo. O noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Se havia algum tipo de preocupação, de vaidade por parte de algum discípulo de João Batista, ele não. Ele estava completamente feliz por aquilo que estava acontecendo. Ele estava feliz por ver Jesus iniciando o seu ministério. Ele estava feliz por ver Jesus anunciando o reino de Deus, porque ele sabia o que iria acontecer. Era necessário que aquilo acontecesse. Jesus era o Cristo. Ele vai dizer isso no capítulo 1, versículo 29, quando ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele apresenta Jesus como Salvador, como Cristo, o Messias, o prometido. Eu não sou, mas eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele sentia a alegria, ao invés de sentir inveja, ciúme, ele sentia a alegria por ver o ministério de Jesus acontecendo. Porque ele tinha uma perfeita visão, uma clareza acerca do seu ministério. E aqui uma reflexão, uma pergunta para nós. Você tem tido uma perfeita visão, uma clareza acerca do teu ministério? Aí você pode dizer, não, mas eu não faço parte de nenhum ministério. Eu não faço ministério de música, não faço parte do ministério de evangelismo, não faço parte... A nossa vida é um ministério. A nossa vida ela deve ser vivida em serviço a Deus. Isso é ministério. Isso é ministrar a Deus. Servir, ministério, serviço, ministro, servo. As palavras são sinônimas. Então, você tem compreendido o seu ministério? Para que Deus te trouxe a este mundo? Deus me trouxe primeiro para nascer, crescer, estudar, me formar, me casar, ter filhos, ficar rico e morrer. Para que Deus te trouxe para esse mundo? Qual a razão da tua existência, da nossa existência? Eu tenho que ter uma clareza. Isso deve fazer parte da minha identidade. Porque se eu tenho uma visão correta das coisas celestiais, e se eu tenho uma visão correta do propósito da minha vida, eu vou viver como um verdadeiro cidadão celestial. Isso vai estar impregnado em mim, faz parte de mim, é minha identidade. A minha identidade não está nas coisas externas. Sabe? A minha identidade ela não está nas coisas externas, mas internas. Quem é o Odailson? São as coisas internas que me identificam como Odailson. Não são as externas. Não é o cabelo, não é o nariz, nem a boca, não é os braços, não. Mas é o meu caráter, é o que eu faço, é como eu vivo,
Isso é a verdadeira identidade, isso é o que me identifica, o que me diferencia. A minha capacidade de raciocinar, de pensar, de interagir com as pessoas. É isso que me identifica. E Deus, ele nos trouxe a vida e nos deu esse ministério para que possamos viver para a glória dele. Será que eu e você, nós temos entendido e compreendido, tido clareza a respeito disso? Qual o propósito da tua vida? Hein? Qual é? Pense sobre isso. Como é que nós vamos descobrir isso? Eu acredito que dentro do intensivo nós vamos estar descobrindo isso. Mas na palavra de Deus há um direcionamento para que eu e você possamos usar o nosso ministério, a nossa vida, para glorificar a Deus, assim como João Batista. Quando nós temos essa compreensão, não vai haver vaidade em nossos corações, orgulho. Você sabe por que muitas vezes muitas igrejas e líderes religiosos têm tantos conflitos e dificuldades? Porque eles não têm compreendido a razão, o propósito verdadeiro do seu ministério, da sua vida. E aí começa a se enveredar com as coisas atrativas, né? Vaidade, fama, o poder está acima dos outros, o conhecimento gera soberba. Então, há vários fatores que, se nós não tivermos uma visão clara sobre o propósito da nossa vida, o nosso ministério, aí nós vamos ter identidade que vai para muito longe de ser cristão. Pode até ir para a igreja todo domingo, pode até andar com a Bíblia debaixo do braço, pode até dar a paz do Senhor, meu irmão. Você pode fazer, sabe, você pode ter todos os cacuetes. Eu não sei se alguns de fora sabem o que é cacuete, mas quem aqui do Ceará sabe. Você pode ter todas as características de um crente, de um evangélico, de um cristão. Mas se você não compreende o verdadeiro propósito da sua vida, o ministério da sua vida, você não tem uma identidade cristã. Sabe? Você vai parecer com qualquer coisa, menos com Cristo. O que é isso é ser cristão? A identidade cristã, a identidade do cristão é ser como Cristo. E Cristo, ele, assim como João Batista demonstra aqui, Cristo também sabia o porquê que ele veio para esse mundo. Qual era a visão correta do seu ministério? Qual é a visão correta do teu ministério, da tua vida? Tu está vivendo para quê? Para que tu está vivendo? Qual é o propósito da tua vida? Por favor, se preocupe com isso, sabe? Saia daqui hoje com uma interrogação na tua mente. Para que tu existe? Para que eu existo? Para que nós existimos? Qual o propósito? Tá? Quando nós entendemos e temos a visão clara da vontade de Deus para nossas vidas e nos submetemos a isso, estamos com a identidade de Cristo. Somos cristãos verdadeiros. Tá? A última atitude. Aí o versículo 30, né? É um jargão. Virou um jargão. Para João Batista não era um jargão. Tá? Mas para muitos virou um jargão. Importa que ele cresça e que eu diminua. Nossa, que palavra bonita, né? Não é impactante? Mas João, ele só disse essas palavras aqui porque ele tinha uma visão correta das coisas celestiais. Se ele não tivesse, ele não diria. João só disse essas palavras aqui porque ele tinha uma compreensão correta, uma visão correta do seu ministério. Porque se ele não tivesse, ele não diria. Talvez ele falaria o mesmo que os fariseus falariam. Quem é esse Nazareno aí que está aqui importunando a gente? Quem é esse Nazareno aí que está se levantando ensinando essas coisas? Está aí tomando os nossos discípulos? João só falou isso. Convém que ele cresça e eu diminua. Porque João tinha uma visão correta das coisas celestiais, tinha uma visão correta do seu ministério. E assim, ele tinha uma vida pautada na humildade, que é uma característica que faz parte da identidade de um cristão. Não dá para
para aceitar um cristão arrogante. Não dá. Não dá para aceitar um cristão prepotente. Não dá. Não dá para aceitar um cristão, sabe, que queira ser mais do que os outros, que olhe para os outros de uma forma diferente. E mais, até que tem pessoas que desdenham das outras. Até pregando. Eu já vi pessoas pregando a palavra e desdenhando de pessoas. Desdenhando da fé de pessoas. Você já pensou? Dá para ver um cristão numa atitude dessa? Não. Não. Eu não consegui enxergar o cristão. Pelo menos percebeu a identidade de um cristão. Quando há uma falta de humildade. E aqui eu não estou dizendo que, sabe, que nós não temos nossas falhas. Nossa, se eu perguntar assim, quem aqui é humilde? Eu sei que ninguém vai levantar a mão. Porque nós não somos humildes. Nós estamos tentando aprender com o nosso mestre o que é isso. Mas é isso que é importante ter em nosso coração, sabe? É na hora que eu percebo que, opa, eu fui um tanto quanto arrogante aqui, eu preciso me arrepender. Eu acho que eu pisei na bola aqui no tratamento com essa pessoa, eu preciso me arrepender. Deve haver em nosso coração uma atitude como essa de João. Mas nós só vamos ter essa atitude. Eu não acredito que João era completamente humilde. Eu não acredito. O que levou João a ser humilde, a agir com humildade, é porque ele compreendia essas coisas, as coisas celestiais e o propósito da sua vida. Deus estava no lugar certo na vida de João. E João estava no lugar certo na vida dele. E isso ajuda por muito nós agirmos com humildade, ter uma vida pautada na humildade. Nós precisamos, irmãos, agir assim. Convém que ele cresça, que eu diminua. Que não seja um jargão no nosso meio cristão. Que não seja um jargão dentro da igreja, entre os jovens. Ó, varão, que tu cresça, eu diminua. Não. Que seja algo que, na verdade, é um reflexo de uma vida. Que tem uma visão correta das coisas celestiais, de uma vida que tem uma visão correta do seu ministério, né? Do propósito da sua vida. Pronto, você tendo isso, eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou, eu vou pautar a minha vida em humildade. Eu não sou melhor do que ninguém e assim você vai levando a sua vida. Foi isso que levou a essa resposta de João. Isso é determinante para a nossa identidade cristã. Eu fico maravilhado com o exemplo de João. É que eu não lembro o texto agora, mas tem um dos momentos que João está preso. Se alguém lembrar aí, por favor, quando a gente abre aqui para falar, você me diga. Em que João está preso, aí João manda alguns dos seus discípulos lá para perguntar a Jesus se Jesus era mesmo o Cristo, o Messias, ou se ainda vinha outro. Aí certa vez alguém está dizendo assim, rapaz, será que deu uma fraqueza em João? Bateu a dúvida na mente de João? Só que eu olhando bem esse texto, olhando para as características de João, e não, de maneira nenhuma. João foi alguém tão usado por Deus que, mesmo naquele momento de prisão, ele jamais iria fraquejar. Na verdade, o que João estava fazendo ali era tentando abrir os olhos dos seus discípulos, provavelmente de algum desses aqui, que estavam nesse questionamento, para que eles pudessem reconhecer que Jesus era o Cristo, que João iria morrer, e que eles precisariam tomar a decisão de seguir a Jesus. Na verdade, João estava direcionando os seus discípulos para Jesus. E eu creio que essa deve ser a atitude de todo cristão, que tem uma visão correta do ministério, que tem uma visão correta das coisas celestiais, que tem uma visão correta do ministério, que tem uma vida pautada em humildade. Naturalmente, você vai conduzir as pessoas a Cristo. Nós não formamos discípulos de nós mesmos. Nós não somos chamados a tornar discípulos de nós mesmos. Eu vou discipular aqui 3, 4 pessoas. Eu vou discipular, mas é para ser discípulo de Cristo, não de Odailson, sabe? Não de Renan, mas de Cristo. O alvo é Cristo.
E eu fico maravilhado com o João Batista. Desde o ventre de Isabel até ter a sua cabeça decapitada, é um grande personagem. Eu me animo muito com ele. Eu queria abrir para perguntas, para observações, para ponderações, para colocações, para que a gente possa crescer juntos, aprender juntos, tá bom? Renan? Nesse momento, você pode fazer alguma pergunta para o Daílson, falar alguma coisa, pode ativar o Não, seu... pode fazer comentário, viu, Renan? Pode fazer alguma observação. Tá. Então, você pode ativar seu áudio e pode falar. Vai dar alguns minutinhos aí. Quem quiser falar, não fiquem tímidos. Estamos aqui para poder responder e poder Pode ser ajudar tudo você. de uma vez só, não. Tem que ser um de cada vez, viu? Isso aí. Odair, está me escutando? Oi, tô Jéssica, sim, pode Jéssica. falar. Eu acredito, assim, que outra característica também é a fé. É a fé, porque, assim, de nada adianta a gente, como cristão, tá passando por alguma dificuldade, principalmente nos momentos de dificuldades, né? Nos momentos difíceis, e a gente não ter fé naquele que nos criou, né? Eu acho que outra característica também seria essa. Sim, muito obrigado. Eu não tenho dúvida de que João Batista era alguém cheio de fé, né? É que o tempo é curto e a gente for assim, enumerar todas as características. Eu acredito que esse é o propósito do intensivo, a gente vai ter outros momentos e certamente outras características serão abordadas. Eu queria destacar, porque como me deram a questão do personagem, né? Eu queria destacar essa ideia do personagem. Obrigado, Jéssica, viu? Alguém mais? Não se encabule, gente. Ó, eu não estou vendo ninguém, mas estou vendo uma relação de nome aqui, ó. Então tem muita gente aí que poderia somar comigo, acrescentar, tirar dúvida. Queria ouvir vocês. Estão muito tímidos. Hoje então, viu? Vamos falar, pessoal. Vou dar uma aqui no Ceará, a gente diz assim, dá água de chocalho que ele fala. Vou dar água de chocalho para vocês. Verdade. Boa tarde, gente. Ô, Thalita, boa tarde. Boa tarde. Não, é só para enfatizar, né, que o início do intensivo foi bem forte, né? Conhecendo, eu peguei só uma parte do estudo, mas um exemplo que a gente tem, né, para como ser um cristão fiel, né, a Deus. E o tio sobre falar bem as qualidades dele e como a gente deve trazer isso para nossa vida, né? É só isso mesmo. E obrigada pela presença de todos. Legal. Obrigado, Thalita. Obrigado pelo trabalho aí, viu? Pela equipe aí, pelos irmãos que estão aí no prédio. Deus abençoe vocês.